Bom dia, boa tarde e boa noite a todos e todas que estão aqui nessa aula. Eu vou falar um pouco sobre prova, a dinamização do ônus da prova à luz do STJ e do atual entendimento para o nosso ordenamento jurídico, especificamente processual civil. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar aqui da regra que dispõe sobre prova no Código de Processo Civil, que é a regra do artigo 373 do, do nosso denominado Código de Ritos, né? Então, o CPC dispõe como regra o artigo 373, inciso 1, e 373, 2. Essas são as regras da... Olha aqui, artigo 373, deixa eu um pouco, agora está, que vocês estão aí com o CPC, mas vou deixar aqui na tela para facilitar o entendimento sobre um dos principais temas do processo civil. É necessário entender para seguirmos adiante os nossos estudos. Olha aqui, artigo 373. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aqui, demanda quer dizer pretensão. Então, quando se propõe uma demanda, e as pessoas chamam de preocupação, mas o mais correto para a teoria geral do processo ou teoria geral do processo civil, é ao demandante, né? No caso, o demandante, demanda quer dizer pretensão, todos sabem disso. Então, lá, aqui, o ônus da prova, e eu vou ler as regras que dispõe o Código de Processo Civil. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, né? Essa é uma regra. Ele tem que provar o fato que constitui o seu direito. Eu tenho lá fatos ou conjunto de fatos, e o que significa? Significa que a causa de pedir, né? Ali eu tenho definido razoavelmente o que eu pretendo, né, com essa demanda. Qual a tutela jurisdicional que eu, demandante, pretendo com essa demanda. Então, vocês prestem atenção, principalmente nisso, que essa aqui é a regra, não é uma exceção, é uma regra. A regra está lá. Isso que é o entendimento tanto dos episódios do processo civil quanto do Superior Tribunal de Justiça. A regra é essa. Artigo 373, inciso 1. Ao autor, lê-se ao demandante, aos demandantes, quanto ao fato que constitui o direito dele, né? Provar. Eu tenho lá a causa de pedir, né, que são os fatos e o conjunto de fatos, né, que eu entendo como verdadeiro, que eu afirmo como verdadeiro. Esse é o conceito do nosso mestre Barbosa Moreira, que é o fato, ou conjunto de fatos. Essa significa causa de pedir. É o fato ou conjunto de fatos que o demandante afirma como verdadeiro e, com isso, ele pede a tutela jurisdicional, correto? Então, aqui é o fundamento jurídico, que é a causa de pedir da demanda ou das demandas, correto? Tantos quantos forem as causas de pedir, tantos quantos são
as demandas corporificada, né, naquele contexto, que hoje não é mais a cártula, né, não é físico, os processos são eletrônicos. Então, eu tenho no contexto a causa ou as causas de pedir. Não é a ação tal como lá da ação. Não é isso, não é o cabeçalho da ação. Sim, a causa de pedir. O que eu vou explicar. Da causa de pedir, a minha petição inicial, eu vou explicar por pormenores, porque a nossa teoria no processo civil é a teoria da substanciação. Então, eu preciso ter uma petição inicial bem explicada. Não é enorme, na medida do possível, né? Claro, não é, eu tenho que fazer uma petição pequena, com poucas, a petição inicial com poucas laudas. Não é assim, eu tenho que explicar os pormenores do que eu quero, a minha pretensão. O juízo tem que entender, né? Aliás, prova, o eminente ministro Salomão entende que a prova ilumina o juiz, né? No caso, ilumina o juízo. Então, eu tenho que ter a prova mínima, né? Aí adiante, vamos falar um pouquinho, não muito aqui nessa breve aula, mas adiante, é a questão da prova mínima. Aqui o principal é que vocês iniciem a compreensão do que significa a dinamização da prova, certo? Então, vamos ao ponto em relação ao que é a dinamização da prova. Dinamização da prova está aqui, ó, no parágrafo 1º do artigo 373. Não esqueçam que a regra é o inciso 1 e 2, né? A dinamização da prova está aqui. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei, né? Aqui, nesse caso previsto em lei, que comporta a inversão do ônus que a gente vai falar adiante ou na outra aula. Não é isso. Ou diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, assim, nos termos sempre do caput, que é lá o ônus da prova incube. Por isso que lá é a regra, entenderam? Então, ou a maior facilidade. Por quê? A prova é dinâmica por isso. Quem tiver maior facilidade, né? Aí eu tenho os princípios, o princípio da lealdade processual, o princípio da cooperação, principalmente o princípio da cooperação, é claro, não retirando o princípio da lealdade, nunca, mas o princípio da cooperação entre os atores do processo, as partes, juízo, né, advogado, Ministério Público, Defensoria, Procurador, né, são atores do processo, né, ou do procedimento, e eles precisam o quê? Cooperar. Precisamos cooperar um com o outro para que tenhamos um processo leal, um procedimento leal, correto? Então, essa é a dinamização da prova. Quem tem mais facilidade, por exemplo, um exemplo que eu vou dar, que é de fácil entendimento, por exemplo, numa relação de consumo, né? Quem tem maior facilidade, uma instituição financeira, banco, né, de apresentar, por exemplo, um contrato, os documentos, né, prova documental, é o banco, porque o consumidor, né, quando manifesta vontade, no contrato chamado de adesão ou por adesão, ele manifesta vontade, mas as cláusulas são previamente, elas estão fixas, já determinadas pela instituição financeira. Então, tem maior facilidade. Claro que nós vamos analisar sempre o caso concreto. Então, quem tem mais facilidade, mas isso ainda não é a questão da inversão do ônus da prova, é a questão da maior facilidade, a prova dinâmica. Porque até 1973, no caso, até 1973 não, com a vigência do CPC 73, as provas não tinham
muita dinamização, era mais estática, correto? Hoje, o entendimento do ordenamento jurídico processual é que a prova ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Tanto é que as partes podem até acordar sobre provas. Por exemplo, num negócio processual, né, eu posso acordar, parte contratante, manifestar vontade no negócio jurídico processual. Eu posso acordar a questão das provas, né? Agora, nunca pode tornar excessivo, né? Excessivo. Então, o que acontece? Sendo excessiva, né, ela não pode se tornar, olha lá, a distribuição diversa de ônus da prova também pode ocorrer por convenção da parte. Como eu falei, as partes podem convencionar, salvo quando recair sobre o direito indisponível. Aí não pode. Agora, eu vou tornar excessivamente difícil uma parte o exercício do direito. Embora convencionado, no caso concreto, se tornar muito excessivo, aí é claro que não, as partes, essa convenção, ela não é eficaz, ela não tem eficiência para o processo, correto? Então, aqui, o principal, eu não vou me alongar muito esse tópico, essa aula, porque eu queria que o objetivo aqui é que vocês entendam, comecem a entender. É claro que temos que pesquisar mais sobre a prova. Então, a dinamização da prova. Então, nos casos previstos em lei, aqui, não vou falar, porque um exemplo dos casos previstos em lei é o artigo 6º, inciso 8º do CDC, né? A inversão do ônus da prova, hipossuficiência, verossimilhança, tá? Aí, mas eu tenho que falar sobre prova mínima também, isso vai ser na outra aula, na parte 2. Aqui eu quero que vocês entendam que aqui a questão da dificuldade. Quem tiver mais facilidade, ó, ou a maior facilidade de obtenção da prova, do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova diverso, inverter o ônus, né? Desde que o faça de forma fundamentada. Tudo é fundamentado. Todas as decisões, na forma da regra do artigo 489 do Código de Processo Civil, todas as decisões são fundamentadas do juízo. Ele não pode, o juízo hoje, se reportar a uma manifestação do Ministério Público, a uma manifestação do Procurador da Fazenda. Ele tem que, sim, fundamentar todas as decisões. Lato sensu, né? Interlocutória, decisão, sentença, decisões lato sensu, todas têm que ser fundamentadas sob pena de nulidade. Caso que deve dar parte oportunidade. É sempre assim. Mesmo com maior facilidade, eu tenho aqui o contraditório oportunidade, que está aqui, ó, o parágrafo 1º, artigo 373, ó, é o princípio do contraditório oportunidade. Ó, deverá dar parte oportunidade de se desincumprir do ônus que lhe foi atribuído. Né? Eu tenho um ônus, agora eu tenho que desincumbir, eu não posso fazer. Eu tenho uma prova diabólica, que é a prova impossível, eu não posso provar, então eu não tenho uma facilidade, né? Ela é diabólica, eu tenho que argumentar, dizendo, olha, juízo, eu não posso provar esse fato aqui, constitui esse fato aqui. Eu não posso provar, não há como. Essa prova é diabólica, mas eu preciso também ter a oportunidade de me manifestar, sempre, em todo o processo, sob pena de nulidade, correto? Então, aqui chego ao final desses breves comentários, essa mini aula, sobre essa maior facilidade, que é a denominada dinamização da prova, correto? Então, muito obrigado, e eu, eu quero dizer a vocês que eu estou muito honrado, e você que esteve até aqui nesse vídeo, nessa aula, e espero que tenha, que tenha gostado de alguma coisa e, pelo menos, tenha ajudado, tá? Então, um grande
Um grande abraço, tá? A, a todos. Vamos aqui iniciar, fechar essa, essa gravação e dessa aula, correto? Então, muito obrigado. Vamos. Então, vamos lá.